Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Eu estava em Salvador e dizia, eu não aguento mais esse calor aqui. Que calor. Você vai para São Paulo, que lá é tranquilo. Vamos abrir aí a palavra de Deus. Em Sofonias, capítulo 3. Hoje, com a permissão do Senhor, nós iremos concluir as nossas mensagens aí no livro do profeta Sofonias, dando boas-vindas hoje ao Pedro, que pela primeira vez se encontra entre nós, com seus pais, com sua prima, com seus avós orgulhosos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para Sofonias capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, como não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei.
esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor em meu nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és poderoso para cumprires todos os Teus propósitos. Tu és aquele, ó Pai amado, que criou o mundo, Tu és aquele que estabeleceu as nações, Tu és aquele que deu início a todas as coisas, mas também Tu és aquele que porá fim a cada uma delas. Pedimos, ó Pai amado, que nos abençoe nessa noite com o Espírito Santo tocando em nosso coração, nos fazendo sentir a Tua presença, nos convencendo, Pai, da Tua palavra, edificando nossas vidas, fortalecendo e animando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Como eu espero aquele dia. O dia do meu casamento. O dia está se aproximando. Eu preciso já organizar todas as coisas. Eu já não consigo dormir direito, de ansiedade, aguardando aquele dia tão sonhado, tão querido, em que eu vou me casar. E sonhando com a vida feliz e alegre que eu terei junto ao meu esposo. Eu não consigo dormir porque eu estou esperando o dia da final da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar a final da Copa do Brasil. Hoje, mais de 60 mil São Paulinos estavam no Morumbi. Algumas pessoas não conseguem dormir de ansiedade, esperando que chegue aquele dia, o dia da final do campeonato, sonhando com a alegria do seu time ser campeão. Alguém pode ficar ansioso esperando o resultado daquele concurso. Alguém que estudou muito tempo para fazer um concurso público e sonha com a estabilidade daquele emprego, sonha com os benefícios que aquele emprego pode trazer. Enfim, meus irmãos, muitas vezes nós esperamos por aquele dia esperado, aquele dia almejado e aquele dia tão desejado por nós. Talvez você já tenha se encontrado em alguma situação como essa, ou talvez você ainda esteja vivendo a expectativa de um grande dia na sua vida. Como nós temos aqui estudado no livro do profeta Sofonias, o grande tema desse profeta é o dia do Senhor. No capítulo 1, nós aprendemos que o dia do Senhor será um dia de julgamento e de condenação. No capítulo 2, nós aprendemos que o dia do Senhor é um dia que exige arrependimento e mudança de vida. Mas nesse capítulo 3 aqui, nós vamos aprender que o dia do Senhor será um dia de bênção e será um dia de renovação. O dia do Senhor será um dia de bênção e um dia de renovação. Irmãos, para aqueles que estão em Cristo, não há um dia mais desejado, não há um dia mais esperado do que este dia, o dia do Senhor. No Novo Testamento, os apóstolos nos chamam para apressar a chegada do dia do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O Novo Testamento finaliza, meus amados irmãos, com um desejo ansioso da chegada do dia do Senhor Jesus. Quando a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. No Novo Testamento, então, mais importante do que o dia do casamento, do que o dia de uma final, do que o dia de um resultado, o dia que nós somos
inclinados a aguardar, a desejar, a almejar, é esse dia, o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que, meus amados irmãos, que esse deve ser o dia mais almejado por nós? Por que esse deve ser o dia mais desejado por nós? Em primeiro lugar, por fatores negativos. Porque a atual dispensação em que nós vivemos é uma dispensação dominada pelo afastamento de Deus. Nós lemos aí no capítulo 3, que esse afastamento de Deus, irmãos, ele está disperso em todas as áreas da vida. A sociedade de Israel, como a sociedade dos nossos dias, é uma sociedade que se afasta do Senhor. O versículo 1 diz: ai da cidade opressora, da rebelde, da manchada. Nós vivemos em uma sociedade opressora, em uma sociedade pecadora, em uma sociedade rebelde, em uma sociedade manchada no seu afastamento de Deus. Nós vivemos em épocas em que os nossos líderes políticos estão corrompidos. O versículo 3 diz: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são como os lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os príncipes das nações, os juízes das nações, os líderes das nações estão corrompidos. Eles receberam uma função de Deus de mediar o mal, mas eles só pensam em seus próprios benefícios. Não há esperança nos líderes, nos reis, nos políticos. Esse dia, meus amados irmãos, também é esperado, porque a época que nós vivemos é uma época de uma religião corrupta. O versículo 4 fala: os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Os religiosos, que deveriam ser luz do mundo, eles são corruptos. Eles violam a lei, eles são gananciosos, eles manipulam a população em prol dos seus ganhos. Portanto, é essa condição em que nós vivemos. Por isso, meus amados irmãos, o dia do Senhor é tão aguardado. Em segundo lugar, o dia do Senhor é aguardado pelos aspectos positivos que Ele há de revelar para nós. Os aspectos positivos: primeiramente, o mundo será renovado. Vejam o que diz o versículo 9, ou melhor, versículo 8. Esperai-me, pois assim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a fine da minha dispersão, me trarão sacrifício. Deus, no dia do Senhor, no dia de Jesus, irá renovar o mundo. Deus disse: a minha resolução é congregar todas as nações. Deus disse: naquele dia eu irei ajuntar todas as nações. E naquele dia eu derramarei o meu fogo sobre todas as nações. E o meu fogo consumirá todas as nações. O fogo do meu zelo consumirá todas as nações. Meus amados irmãos, a corrupção da sociedade, a desonestidade dos líderes, a corrupção e a ganância dos religiosos só tem uma solução: que o fogo de Deus venha queimar. De todas as nações, de todos os lugares, o fogo de Deus virá para queimar naquele dia. Esse fogo, meus amados irmãos, irá queimar os rebeldes, mas ele irá renovar o mundo. Porque a consequência desse fogo é: então darei lábios puros aos povos.
O dia do Senhor será um dia de renovação do mundo. O mundo será renovado. É necessário que esse mundo de pecado seja queimado pelo fogo para que possa ser renovado. Há alguns acontecimentos dessa renovação. Todas as nações adorarão ao único Deus. A idolatria será queimada. A adoração a falsos deuses será destruída. O engano de Satanás sobre as nações chegará ao fim. Todos reconhecerão que existe um só Deus. E todas as nações então adorarão e servirão ao único Senhor. Uma outra bênção, irmãos, da renovação do mundo é que finalmente poderá haver paz entre as nações. É que finalmente poderá haver contribuição entre as nações. Daqui até esse dia chegar, não haverá paz entre as nações. Daqui até esse dia chegar, não há acordo que a ONU possa fazer. Não haverá paz. A paz só haverá no dia que Deus renovar o mundo, que Deus renovar as nações. Aí elas poderão conviver em paz. Elas poderão contribuir umas com as outras. O dia do renovo do mundo, meus amados irmãos, será o dia quando o universo for restaurado. Como a palavra de Deus diz, a criação, o planeta geme, sofrendo as dores da maldição que recebeu por causa do pecado do ser humano. Conforme ensina o apóstolo Paulo em Romanos, naquele dia a própria criação será renovada. Daqui até lá, o homem continuará destruindo a natureza. Daqui até lá, a ganância será a regra. Daqui até lá, sofreremos cada vez mais as consequências climáticas. Somente no dia de Deus é que haverá uma renovação poderosa desse planeta. Por que você deve ter o dia de Deus como o dia mais desejado da sua vida? Porque ele é o dia da renovação do mundo. O mundo será renovado. Em segundo lugar, porque o crente será glorificado. O versículo 11 diz: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Em primeiro lugar, o mundo será renovado. Em segundo lugar, o crente será glorificado. Porque naquele dia, Deus tirará do crente todo o pecado. O profeta diz: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Ainda no dia de hoje, ainda como crentes, nós temos muito a que nos envergonhar de nossas obras. Faça uma análise na sua vida espiritual. Faça uma análise no seu compromisso com Deus. Faça uma análise na prática da palavra, na prática da justiça. E você vai ver que, assim como eu, você tem muito do que se envergonhar. Um crente que não se envergonha da sua frieza espiritual, que não se envergonha da falta de amor e de respeito para com o próximo, ele está enganando a si mesmo. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É muito ruim quando você, como crente, não tem mais vergonha de pecado, não tem mais vergonha de sensibilidade espiritual, não reconhece que ofende a Deus, que desaponta a Deus. Até aquele dia chegar, nós sofremos com o pecado que ainda habita em nós. Quando aquele dia chegar, aí nós não nos envergonharemos mais, meus amados irmãos, porque Deus tirará todo o pecado do nosso coração. Por isso você deve desejar aquele dia, um dia em que o seu coração não vai mais desejar o pecado, você não vai desejar mais desobedecer a Deus. Por isso, no tempo presente, você tem que pensar na sua vida espiritual e pensar, você tem se envergonhado ou não tem se envergonhado dos pecados que tem cometido diante do Senhor. Naquele dia o crente será glorificado.
Depois, naquele dia, a igreja será purificada. Diz o versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Primeiro, o mundo será renovado, o crente será glorificado e a igreja será purificada. Até a volta de Jesus, a igreja, ela é uma noiva imperfeita. Até a volta do Senhor, Ele ainda está completando a obra que está sendo feita em nós. Até a volta do Senhor, meus amados irmãos, haverá no meio da igreja aqueles que praticam a iniquidade. Até a volta do Senhor, haverá na igreja homens como Judas, que são apenas gananciosos e que são traidores. Até a volta do Senhor, a igreja militante terá que sofrer com a sua própria impureza, com seus próprios erros, com seu próprio orgulho, com a sua própria desobediência. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós ficamos chocados porque aqueles que tomam o nome do Senhor envergonham o nome do Senhor. Essa semana eu vi notícia de pessoas sendo presas porque estavam usando o nome do Evangelho para enganar pessoas buscando dinheiro. Quantas vezes o inimigo da igreja está dentro das paredes da própria igreja? Quantos escândalos são trazidos? A promessa é que naquele dia a igreja será purificada e não haverá lá na igreja triunfante. Não haverá entre os salvos, não haverá entre os que estão na vida eterna aqueles que cometam e aqueles que pratiquem a iniquidade. Meu Deus, eu fico me perguntando como o Senhor está olhando para a igreja da nossa época, como o Senhor está olhando para a igreja dos nossos dias, como está o interesse espiritual dos nossos crentes, como falava o presbítero Christian aqui no começo do culto, sobre frequentar a casa do Senhor. Aquele dia é o dia onde a igreja, irmãos, ela será purificada. Depois, é o dia em que o inimigo da igreja será julgado. Versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Por que você que é crente deve desejar o dia do Senhor? Porque naquele dia o inimigo será julgado. Existe um inimigo do povo de Deus chamado Satanás, o diabo. Ele é o adversário de Deus. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Esse inimigo é um inimigo real. Esse inimigo é um inimigo ativo. Ele luta não apenas contra os propósitos da igreja, mas ele luta contra a vida de cada crente. Esse inimigo é aquele inimigo que ilude as nações, para que as nações sejam incrédulas contra Deus. Esse inimigo é aquele que ilude as nações para que as nações possam adorar a outros deuses. Esse inimigo é aquele que inflama no coração humano a ganância, o orgulho, a luxúria, a impureza. Esse inimigo é aquele que ainda manifesta-se como trevas. Esse inimigo é o pai da mentira. Esse inimigo é aquele que é assassino desde o princípio. Esse inimigo é aquele que impede a paz do povo de Deus. Esse inimigo é aquele que é contra a pregação do evangelho. Esse inimigo é aquele que está lançando tentações cada dia para que a sua fé morra. Esse inimigo é aquele que está minando os muros da sua vida espiritual, minando os muros que protegem a sua família. Esse inimigo, meus amados irmãos, está matando, está destruindo, está roubando, está atingindo, está tocando a vida de muitos crentes. Esse inimigo, ele só será destruído
naquele dia. Naquele dia ele será julgado. Naquele dia ele será expulso. Naquele dia ele será condenado. Portanto, o dia do Senhor é um dia de bênção e renovação, porque o inimigo será julgado. Aguente aí, eu tenho mais 3 pontos. Você deve desejar o dia do Senhor, porque no dia do Senhor a sua comunhão será plenificada. Diz ainda a palavra de Deus, ainda aí, meus irmãos, no versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. Agora veja, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus amados irmãos, naquele dia do Senhor, nós teremos uma comunhão com Deus que nós até hoje não experimentamos. A comunhão que nós temos com Deus hoje, ela é uma comunhão imperfeita, porque o pecado ainda está em nós. E a palavra do Senhor fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a promessa aqui é que naquele dia do Senhor, o Senhor habitará no meio do seu povo. A comunhão com Deus será plena, será perfeita. Nós ainda vemos a Deus como por espelho. Nós não conhecemos a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Naquele dia nós conheceremos face a face. Naquele dia nós veremos o nosso Senhor Jesus. Você não tem encontro mais importante do que esse. Você não tem dia mais desejado do que esse. O dia em que você encontrará o Senhor Jesus. O dia em que você verá Jesus face a face. Se você não tem desejado por esse dia, comece a desejar esse dia em seu coração. Não há nada que aconteça nesse mundo que vai trazer para você mais alegria, mais satisfação, mais felicidade, mais paz do que esse encontro com o Senhor Jesus. A promessa de que Deus habitará no meio do seu povo. Deus estará no meio deles. Naquele dia, meus amados irmãos, nós iremos morar nas moradas de Deus. Jesus Cristo prometeu. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos estiver preparado, eu voltarei e vos tomarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por que eu desejo esse dia do Senhor? Porque é o dia que a comunhão será planificada. Esse dia, meus amados irmãos, será o dia onde a alegria será instaurada no meio do povo de Deus. Versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Esse versículo fala da palavra alegria, esse versículo fala da palavra regozijo, esse versículo fala da palavra júbilo. Olha como Deus está querendo conduzir o seu coração para viver uma vida de fé. Olha como Deus está querendo conduzir o seu coração para você tirar o seu coração desse mundo. Olha a mensagem que está sendo trazida a Israel. Israel em breve será condenado. Judá será condenado. Os babilônicos virão. A terra será ocupada. O templo será destruído. O rei será destituído. Mas o profeta, instruído por Deus, chama o povo não para olhar para essas circunstâncias da vida. O profeta instruído por Deus chama o povo para olhar não para esse dia, mas chama o povo para olhar para aquele dia. Porque aquele dia, o dia do Senhor, será dia de alegria, de regozijo e de júbilo. Deus não te chama para olhar para o dia de hoje,
Deus te chama para olhar para aquele dia de lá. Deus te chama para você se preparar para aquele dia de lá. Porque é naquele dia que você receberá alegria, que você receberá regozijo, que você receberá júbilo. A caminhada nesse mundo aqui é uma caminhada em dificuldades, em muitas aflições. A promessa que nós temos para esse mundo é do cuidado constante do Senhor. Mas a promessa de alegria, de júbilo e satisfação é para você naquele dia lá. O apóstolo Paulo disse que conheceu um homem que foi até o céu. Todos acreditamos que foi ele que teve essa experiência. E o apóstolo Paulo disse que ele viu coisas tão inenarráveis que não era prudente falar das gloriosas bênçãos que ele chegou a ver lá. Nós podemos ter uma ideia de como será o inferno, porque nós somos pecadores. Nós ainda não temos ideia, irmão, da alegria da perfeição, porque nós nunca experimentamos. A promessa do Senhor é que o dia do Senhor será um dia de alegria. E finalmente, o dia do Senhor é um dia em que o esquecido será lembrado. Versos 19 e 20. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor em todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor, aquele dia será o dia em que o esquecido será lembrado, em que o rejeitado será acolhido, em que o expulso será congregado, em que aqueles que foram humilhados serão exaltados. Aquele dia será o dia em que toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aquele será o dia em que todo do joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Aquele dia será um dia onde os arrogantes da terra serão destronados. E o povo que é humilde, mas que confia no Senhor, será exaltado. Porque Deus é aquele que exalta o humilde, mas é aquele que abate os arrogantes. Por isso, meu amado irmão, eu te dei aqui muitas razões para que o dia mais aguardado da sua vida seja o dia do Senhor. Para que o dia que você mais deseja encontrar seja o dia do Senhor. Para que o seu coração não esteja tão decepcionado com as coisas desse mundo, que te impeçam de manter a esperança, a confiança que você tem no Senhor. Essa mensagem aqui, irmãos, é para nos chamar, para nós olharmos para frente, para nós olharmos para aquele dia, para nós apressarmos o dia da vinda do Senhor. É para nós dizermos todo dia em nossas orações, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor, para renovar tudo, para restaurar todas as coisas, para aperfeiçoar tudo, para restabelecer a tua glória. Esse dia deve ser desejado. Mas, amados irmãos, enquanto aguardamos esse dia, temos que ser pessoas que têm um santo procedimento diante do Senhor. Você não pode esperar para ter comunhão com Deus só naquele dia. Você não pode esperar para se santificar só naquele dia. Você não pode esperar para dedicar sua vida espiritual só naquele dia. O dia é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus te chama hoje para você se preparar para aquele dia, para o dia do Senhor. O dia do Senhor será um dia de bênção e de renovação para todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.